Olá, amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também de Vicente Carvalho, sempre da forma mais propositiva possível e sempre na companhia de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação, que nos ajuda a desenvolver aqui os temas do programa. Hoje, com muita honra, nós vamos conversar com o Heitor Gonzalez, ele que é presidente do Sindicato dos Hotéis, Bares, Restaurantes similares da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. A quem eu agradeço pela presença, Heitor. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, você viu? Você conseguiu falar o nome certinho, inteiro e certinho, não é fácil. Eu só não acerto a sigla que a Camila me ajudou aqui. Né? Senhores. Senhores, né? Senhores. Tudo bem, Heitor? Tudo tranquilo, Bom, Valdir. Setor de hotéis, falar de hotéis, bares, restaurantes similares e pandemia é praticamente o mesmo assunto, né? Tem tudo a ver, né? Na verdade... Setor mais prejudicado. Na verdade, é um segmento que sempre sente a crise, seja ela uma crise ou seja ela uma pandemia, é um setor instantâneo. Ele sente, começou a crise, 15 dias depois já pega os hotéis, bares, restaurantes, agências de viagem, enfim, esse segmento voltado ao turismo. E outras situações, elas demoram muito mais tempo. Claro. E, óbvio, na hora da retomada, os problemas também são os primeiros a acontecer com a nossa situação. No caso de Guarujá, a situação ainda, não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas se agrava mais ainda porque é um dos pilares da nossa economia, né, Heitor? Não, é um dos pilares da nossa economia, da nossa região, né? Eu poderia dizer até que é da nossa região. Para você ter uma ideia, essas 9 cidades da Baixada e 14 cidades do Vale do Ribeira, são 23 cidades, elas têm aproximadamente 15 mil empresas nesse segmento. Sejam bares, hotéis, restaurantes, pousadas, motéis, enfim. São quase 15 mil empresas. Quase 15 mil empresas com 150 mil funcionários. Isso que eu ia perguntar, com praticamente 150 mil funcionários. Então, assim, para começar o programa, a gente pode falar que pelo menos umas 30 mil pessoas, 25 mil pessoas, desde o início da pandemia até hoje, já foram demitidas de alguma forma, ou pediram demissão, ou pediram acordos. Bastante representativo aí, algo quase beirando os 20%. A gente estava conversando aqui, logicamente, antes de começar e em outras oportunidades, a gente tivemos uma oportunidade de conversar também, inclusive no começo da pandemia, por uma matéria que estava fazendo para o jornal, a forma abrupta, né, que foi feita que houve o isolamento social e a quarentena como um todo, para o setor, né? Não houve uma preparação. Tá certo que o mundo inteiro não se preparou, tudo bem, mas nós, na verdade, estávamos vendo, assistindo o que estava acontecendo lá fora. Nós estávamos aqui de camarote, né? Nós vimos acontecer na China, nós vimos chegar na Europa e a gente ficou assistindo. E a gente, não sei se acharam que não ia chegar aqui, mas eu concordo com você. A pior coisa que aconteceu nessa história, e talvez seja o causador de 1/3 de todos os prejuízos que a gente tem, é exatamente a forma como foi fechado, né? O certo seria no dia 20 de março dizer, olha, nós temos 15 dias, se programem, não comprem mais, ficaremos fechados por 15 ou 30 dias, se planejem, deem férias, usem o estoque. Então, tudo isso não seria... Isso, nem nesse curto período. 15 dias já seria pouco, né? Mas 15 dias já seria bastante razoável. Hoje, a maioria dos restaurantes trabalha com 15 dias de estoque. Os hotéis têm toda aquela parte os primeiros 15 dias são as grandes reservas. Depois tem reservas para 30 dias ou para 60 dias. Mas a maior quantidade de reservas são nos primeiros 15 dias. Então, tanto hotéis como restaurantes teriam evitado, e bares também, teriam evitado muitos problemas, mas muitos problemas. Muita mercadoria foi jogada fora, muita coisa estragou, bebidas venceram, né? Você acaba comprando o mínimo de muitas coisas, até os pequenos restaurantes, os pequenos bares, tem que gastar R$1.000 em tal companhia, eles acabam gastando. Então, tudo isso ficou ali, era dinheiro, na verdade dinheiro, que se transformou em dívidas e depois se transformou em lixo, né? Porque não se usou a mercadoria.
Tudo isso aconteceu na esteira de uma temporada de verão que, não sei se você chegou a fazer uma avaliação, se deu tempo do setor fazer uma avaliação de como foi a temporada, porque praticamente já pegou todo mundo de calça curta. Essa foi a segunda, essa já foi sorte, porque nós viemos de uma recessão forte em 2016, que perdurou 2017, começou a dar sinais de melhora em 2018, melhorou muito em 2019, passou a temporada 19-20 de uma forma até satisfatória, se comparada com os últimos 5 anos e não com os últimos 10 anos, e essa foi uma boa sorte. Então, alguns restaurantes, alguns hotéis entraram nessa pandemia até com um pouco de capital, né? E alguns restaurantes pequenos entraram pelo menos sem dívidas, né? Vamos dizer assim. Então, isso ajudou muito, porque se acontece uma pandemia, eu falo aqui e assino embaixo, se acontece uma pandemia dessa em novembro, e ficamos dezembro, janeiro, fevereiro e março fechado numa região como a nossa, praticamente. não sobra um restaurante, não sobra um bar para contar a história. Entendi. Vai ter que começar todo mundo do zero, ou melhor, as cidades vão ter que começar do zero. Então, como foi pós-temporada e uma temporada razoável, ainda isso acabou ajudando. O problema é que aquele pequeno fôlego que o setor tem na temporada é justamente para aguentar o resto do ano, equilibrando as contas, né? Na verdade, você falou aguentar o resto do ano, porque tu é da época que a temporada era para aguentar o ano inteiro. Hoje em dia, na verdade, a temporada ela aguenta até setembro. Mas como setembro tem feriados, começa a primavera, outubro tem feriados, novembro, você vai levando e chega de novo vivo em dezembro. Entendi. Mas hoje, o certo de uma temporada, você consegue fôlego até agosto. Tanto que nós temos registrado aí, né, mesmo durante a pandemia, finais de semana sensacionais em termos de clima, né? Eu nunca vi, eu não me lembro, tenho 40 anos de Guarujá, eu tentei puxar pela memória um inverno e um outono igual esse, não me recordo. Parece que a natureza vibrou com todo mundo dentro de casa, zero poluição. Bom, eu vi uma foto outro dia, não sei se você viu, da Baía de Guanabara. Água transparente, você vendo peixes, tartarugas, sabe, uma coisa linda. E a pessoa que fotografou e filmou disse, nunca vi com a minha idade, sei que nunca vou ver até morrer, então vou registrar agora, né? Que pese economicamente falando, pelo menos não é um motivo para comemorar, né? Não é motivo para comemorar, a praia vazia, né? Mas dá para entender o mal que o homem faz ao meio ambiente. O pior é que, para quem não entendia, né, dá para entender. Seguindo esse ambiente, assim, as respostas, né, que quem tem a responsabilidade de tomar essas medidas são os governos, né, federal, estadual, municipal. Algumas coisas assim, por exemplo, você até chegou a me falar há uns meses atrás, os decretos que permitiam o funcionamento parcial do restaurante acabava sendo um péssimo negócio para o restaurante, né? Na verdade, o que teve que acontecer? Muitos restaurantes já tinham a prática do delivery. Esses restaurantes que tinham a prática do delivery, eles até cresceram, né? Eles tinham aí entre 10% e 20% da sua receita normal vinda do delivery. Esses restaurantes rapidamente cresceu muito e passaram a ter até 40%, alguns até 50%. Caso de restaurantes. Hotéis não, hotéis ficaram fechados os 4 meses, não faturaram nenhum centavo, muito pelo contrário. Os outros restaurantes que não tinham o hábito do delivery, tiveram que colocaram imediatamente todo mundo de férias, então passou um mês de férias os empregados. Depois, tentar bolar uma forma de botar, se cadastrar em aplicativos de grande nome que, óbvio, pulverizassem rapidamente a ideia daquele restaurante. Isso demorou mais um mês. Então, os 2 primeiros meses foi 0 de faturamento. Depois, no 3º e 4º mês, sim, aí começou a coisa a andar e esses restaurantes chegaram aí até 15%, alguns raramente 20% do faturamento antigo. Não é nada, mas é alguma coisa, né? Acaba ajudando, sem dúvida ajuda. O governo federal ajudou com o pagamento da folha, isso foi muito bem bolado, tem que ser aqui exaltado, que o governo federal fez uma coisa muito boa para todo o comércio, né? Não só para a nossa categoria, para todas as categorias. Muita gente reclamou da dificuldade de obter o crédito. Mas aí essa segunda parte. A parte dos salários funcionou muito bem. Você cadastrava seus funcionários, eles recebiam
o equivalente ao que eles teriam recebido se fossem demitidos, que seria o seguro-desemprego, e isso ajudou muito, ajudou bastante. Se não fosse isso, acho que hoje, 4, 5 meses, ninguém aguentaria, com certeza. Isso também é uma prerrogativa de quem está com o estabelecimento corretinho, né? Daí a importância de estar Esse não, Valdir. Essa parte dos funcionários não precisava estar correta. Não precisava estar com... Era você cadastrava o funcionário, se ele tivesse registrado, sim, concordo. Ele teria que estar registrado, pagando INSS, bonitinho. Daí a importância de não ter empregados na informalidade. Muitas, aliás, teve restaurantes com 5, 6, 7 funcionários na informalidade, e isso ficou nas costas do restaurante, né? Então, é um problema muito sério, sem dúvida. E na sequência você ia falando... Na sequência eu ia falar do que você falou, que seria o recurso. Aí sim, a segunda parte seria recursos, porque você lembra que eu falei, o estoque foi estragado, ele não pôde ser usado. Você deixou de pagar, mas você tem que pagar para começar a comprar de novo, para tentar vender no delivery ou agora na reabertura. Então, aí sim foi um erro do governo, ele estruturou mal, fazer os recursos chegarem na ponta, como se diz, né? Os recursos chegarem nos empresários. Então, basicamente, não chegaram. A proposta era boa, 3,75% de juros ao ano, com 8 meses de carência, dinheiro, pode-se dizer, barato, né? Muito barato, e isso seria importantíssimo para que os empresas colocassem sua vida em ordem, tivesse um pouco de dinheiro para comprar um novo estoque e reabrir as portas, como aconteceu agora em julho. Mas esse dinheiro chegou para 10%, se muito 10%, né? Muita dificuldade na rede bancária, muita dificuldade na operacionalização, então basicamente, e muito pouco dinheiro, 15 bilhões, um grande banco do governo conseguiu emprestar tudo em um dia, 60 mil empréstimos, você vê, 60 mil, não é nada. Outro conseguiu em 2, 3 dias, também do governo, e um terceiro banco privado, em 3 horas, acabou, através de um aplicativo muito bem feito, esse aí foi o melhor até, mas conseguiu muito poucas empresas e o dinheiro já se esgotou. Estamos agora na perspectiva de reabrir de novo, dependendo aí da assinatura do presidente, que passou no Senado Uma nova linha de crédito. A mesma linha, vinha de uma provisória, tiraram de uma outra linha, mas acho que 12 bilhões, e talvez seja colocado aí no final da semana. No caso específico aqui da área de abrangência do sindicato que você preside, hotéis, bares do Vale do Ribeira e Baixada Santista, você falou num total de essas 30 mil desempregados, fala nesse âmbito, nessa região? Nessa região. Nessas 23 cidades, aproximadamente 25 mil, mais ou menos. Talvez agora já tenha chegado a 30. Isso em termos de emprego, que já é praticamente uma catástrofe. Já né? é. De 150 mil, você ter praticamente 20% aí. Eu acredito... Além do desemprego que já havia anteriormente. Sim, eu acredito que, infelizmente, isso vai piorar um pouco. Ainda vai aumentar. Ainda vai aumentar, mesmo Valdir. com esse período de reabertura. Sim, porque o que acontece? Hoje a gente vive um falso normal. Né? O governo, durante 4 meses, pagou o salário de todo mundo. O dono do imóvel onde está o restaurante e o bar deixou pagar 50%. Os impostos, a maioria, os impostos foram postergados. Né? Então, aquele pequeno empresário, sem muita habilidade, fala, poxa, foi tranquilo, passei tranquilo. Só que agora vai começar o inverno, ainda vamos ter a baixa estação na nossa região, parece que abrir os restaurantes o tempo mudou, né? Começou a chover, começou a fazer frio, então você... Agora vai ter que pagar aquele aluguel inteiro, começam a vencer as postergações, o salário já é por tua conta. E você ainda tem o desafio de convencer o consumidor a voltar. O desafio de convencer o consumidor, uma restrição de 40% de limitação de público e uma limitação de horário, onde você trabalha normalmente 16 horas, você está trabalhando 6. Então, são todos fatores negativos quanto à receita. Só que as despesas vão ser igualzinhas. E pior vai voltar ao normal. Aí sim é o normal. Vão voltar ao normal para você pagar. Então, aí é o normal do normal mesmo. Aí eu acredito que vamos ter aí mais 20%
de quebradeira mesmo. Aí eu já vejo fecharem estabelecimentos, principalmente aqueles estabelecimentos 2, 3, 5 empregados, pequenos, o cara vai fechar, o cara não vai conseguir, não tem como ele conseguir. Essa percepção assim, de quebradeira já existe assim, no setor? Não. Independente do emprego, logicamente que o emprego é a maior tragédia. Já existe, você vê, já existe no sindicato, já existe entre os grandes empresários. Para você ter uma ideia, nós assinamos ontem, até aqui esse programa é visto por tantos donos de restaurante e hotéis, nós assinamos com o Sindicato dos Empregados um aditivo à convenção, assinamos sexta-feira, onde as pessoas que tenham que ser demitidas nesses 2, 3 meses que se aproximam, elas poderão ser demitidas e a rescisão poderá ser parcelada em até o número de vezes que aquela pessoa vai ter de seguro-desemprego. Então, se a pessoa vai ter 5 meses de seguro-desemprego, parcela em 5 vezes. Você vai parcelar a rescisão em 5 meses também. Isso, você vê, o sindicato dos próprios empregados assinou a nossa reivindicação e entendeu que é melhor facilitar essa rescisão nesse momento. Lógico, eu, ao mesmo tempo, acredito num bom fim de ano. Podemos falar nisso daqui a pouco. Mas a situação agora, nesses próximos 2, 3 meses, é de muito receio, muito cuidado, não pode ser dado nenhum passo em falso por essas razões e até por uma possível volta e um possível fechamento de todos os comércios novamente. Isso não é, né? Barcelona fechou faz uma semana de novo, alguns estados no Brasil fecharam também de novo, até por não terem fechado corretamente no início, caso de Santa Catarina, por exemplo. No caso dos hotéis, até numa conversa até via internet, essas lives, né, que foi com o Ricardo Roman Júnior, também líder sindical também da Sim, da é presidente da área de hotéis. É bastante realista, assim, no sentido de que normal, receita normal mesmo é no final do ano que vem, né? No caso dos hotéis, né? Alguém vai poder voltar a dizer, tenho orgulho. Né? A nossa expectativa, ou porque pelo menos diminuir a enxaqueca. Nosso mercado é mais rápido, como eu te disse no começo, então a gente tem a expectativa de, março, abril de 22, a gente já está normalizado realmente, né? Mas normal vai começar depois que a vacina for injetada, aplicada na primeira paciente, né? Aí a gente vai começar a voltar à normalidade. Antes da gente entrar nessa perspectiva que, né, tem que ser positiva aí para o final do ano, né? A gente tem que pensar positivo em alguma coisa. Eu queria que você fizesse uma avaliação assim, da região, assim, até se for o caso da cidade, né? Com a resposta oficial assim, da região. Não sei, me pareceu que uma coisa que um dado positivo, por exemplo, da pandemia, se é que dá para a gente usar esse termo de expressão, foi a união dos prefeitos e das lideranças regionais. Né? Parece que começou, de fato, uma questão metropolitana. Né? Saiu o que nós sempre discutimos e sempre queríamos, né, que essa integração começasse pelos prefeitos, a vaidade dos prefeitos não deixava isso acontecer. E teve que vir uma pandemia para unir os prefeitos, sem dúvida. Eles tirando o erro de não darem um tempo hábil, né? O restante, eles se comportaram de uma forma unidos em prol da região. E isso, sem dúvida, tem que ser exaltado e foi bacana mesmo. Isso foi uma coisa que preservou a região até de outros males. Eles, num primeiro momento, foram criticados, como eu disse, né? Assim como o governador do estado de São Paulo é criticado. Existem erros, mas nós temos eu tenho feito essa pesquisa em vários estados, em vários países da Europa, o plano de contingência, de reabertura do estado de São Paulo é o mais perfeito que eu achei. Ele é realmente perfeito e científico, só que tem algumas bobagens, principalmente a de horários, seria o principal erro desse plano. O restante é muito bem bolado, muito bem equacionado, e isso, num primeiro momento, dá raiva para nós, empresários, e para muitas pessoas, trabalhadores que acham que estão sendo prejudicados, mas eu dou o exemplo de Santa Catarina. Hoje é o pior estado do Brasil, cantou de galo, abriu tudo quando todo mundo estava começando a fechar,
e falou, aqui nós resolve, e hoje está numa situação bem perigosa. A pandemia foi tratada com desdém, né? Foi tratada com certo desdém. Exatamente. Você falou do horário, da limitação de horário e tem também limitação de público, né? No que poderia ser diferente, o que está errado e no que poderia ser diferente, por exemplo? Então, a limitação de público eu acho que está certa, porque, como eu te dizia antes, o importante hoje é educar os nossos colaboradores, os nossos funcionários, educar os empresários e educar os clientes, que essa é a pior fase, né? O cliente chega num restaurante, ele entra de máscara. Aí ele senta na mesa, ele tira a máscara, óbvio, normal. Até aí tá tudo ok. Aí ele vai no banheiro, ele já vai sem máscara. Já passa no meio de todo mundo, vai sem máscara. Então, são coisas que têm que ser evitadas, né? E se você vai chamar a atenção dele com toda a cordialidade, ele se sente ofendido e fala, não é nada disso. Não. Então, se na rua o desembargador já dá uma carteirada, imagina no restaurante o cara está pagando. O cara está pagando. Então, você vê o exemplo do desembargador e ele serve de exemplo para muitas pessoas que acham que estão imunes ou já tiveram e por isso não tem o direito de usar. A pessoa não tem direito de saber se a pessoa teve, né? Não existe isso. Então, esse é uma das coisas que... O sindicato atua em algum sentido? No sentido não, sim, o sindicato sempre atuou. Sim, o sindicato atuou na hora de fazer esses protocolos junto com o governo. O sindicato atuou junto com os prefeitos a fazer tudo que foi feito até agora. O sindicato tem atuado, entendeu? E isso, como eu disse, é uma das coisas que tá bom lá. Feito essa educação, você ter 40% de ocupação, ou 30% nos hotéis, 40% no coisa, tá bom também. Tem que começar. Você não pode começar com tudo igual era e ter que educar todo mundo. Então, já está dando para educar. A única coisa que, volto a dizer, está errada é o horário de funcionamento. Não deveria ser 6 horas, entendeu? Deveria ser o horário normal. 6 horas acaba incentivando a aglomeração. 6 horas acaba incentivando a aglomeração e às vezes acaba dando uma má impressão para alguns restaurantes. Poxa, olha, o restaurante está lotado, mas está lotado dentro do que foi planejado. Distância entre mesas, né? Um restaurante que tinha 50 mesas, acaba hoje funcionando com 30 mesas, né? Com muito menos cadeiras, mas ele lota, porque a pessoa sabe que 5 horas ele vai fechar, ele tem medo, ele vai logo, né? Eu ia voltar naquela rotina até interessante do cliente que entra no restaurante ou no bar, tomar, depois já relaxa, tira. Qual é a dica que você dá como empresário do setor e também como presidente do sindicato? Qual é a dica que você deixa para o empresário, para o dono do bar, o dono do restaurante? Como é que ele tem que agir nessa hora? Então, é uma excelente pergunta, porque até comigo aconteceu isso e eu tenho indicado o seguinte: o bom é conversar logo que o cliente chega. Então, na hora que ele chega para entrar, né, ele está com a máscara, se não tiver, você manda colocar, tudo bem, ele coloca, ele dá as mãos para botar o álcool gel, ele tira a temperatura. Ali é bom informá-lo. Olha, quando o senhor sentar, o senhor pode tirar a máscara. Se o senhor levantar para ir no banheiro, por gentileza, o senhor coloque de novo a máscara, entendeu? Porque o senhor vai passar no meio das mesas que estão sem máscara. Então, levando esse approach na hora da entrada, que a pessoa está relaxada, ninguém gosta de ser chamado a atenção, né? Claro. Nem nossos filhos gostam que a gente chame atenção. Ah, que pai babaca, que pai chato, que pai tradicional. Mas faz parte da educação você chamar atenção. Então, quando você chama a atenção de um cliente dentro de um restaurante, como você disse, ele está pagando, dificilmente ele vai aceitar. Então, na hora de entrar, é o bom momento para dar as regras do jogo. E depois tudo bem, ele vai se comportar. Acontece, eu mesmo às vezes sento na mesa do meu próprio restaurante, quando eu levanto para ir na cozinha, já estou no meio do caminho sem máscara. Eu volto, pego a máscara, a gente acaba esquecendo. Né? Não é o nosso normal, né? Talvez vá ser daqui a 6 meses, mas hoje ainda não é o nosso normal. Então a gente acaba esquecendo. O que o setor precisaria, Heitor, no momento, assim, como um apoio, assim, sem ser o apoio financeiro, por meio de linhas de crédito bancário, o que os governos, as autoridades poderiam fazer, ou o que o próprio empresariado deveria fazer para aliviar esse processo pessimista e tentar alavancar e, como você disse, chegar numa temporada de verão aí de uma forma mais para cima? Eu entendo que, e isso até descobri que está sendo feito no governo do Estado, tentar já prever o que vai acontecer, né? Você
Quando você prevê que uma coisa possa acontecer errado, você começa a planejar ações para que aquilo não aconteça. Então, o Estado de São Paulo hoje, de repente, está muito mais adiantado no sentido de estar mais controlado. Temos que tirar proveito disso, né? Lá na frente, tirar proveito que as coisas sejam direcionadas para o Estado, no quesito turismo, né? Tá. No quesito turismo sejam. Então, você tem que bolar ações que seriam feitas pelo governo, né? Essas ações não podem ser cada restaurante, cada hotel, cada comércio, cada shopping fazer o seu. Tomar Até podem. diferente. Isso tem que partir do Estado, né? Tem que partir do Estado que essas ações sejam tomadas em prol que, olha, nós vamos ajudar a acontecer isso, para que a região não seja esquecida. Faz parte do que você falou. Nós agora temos que convencer o público que ir num restaurante é seguro, ir num hotel é seguro, tomar café no hotel é seguro, entrar, sair e ficar dentro de um restaurante durante 2 horas é seguro, ir num bar, né, e guardadas as proporções é seguro. Então, esse é o momento agora. E o governo tem que ajudar também. Faz parte dele ajudar que essas pessoas não tenham esse problema de vir. Eu senti isso, São Paulo, Guarujá, por incrível que pareça. Pode ser também um fator de otimismo, né? O fato de que o turismo, agora, quando as pessoas estão com vontade de viajar, né? Não tenha dúvida que todo mundo está com vontade de pegar a família, botar no carro e sair. Só que o turismo exterior, por exemplo, ainda está proibitivo, né? Ainda vai ficar por um bom tempo, o que favorece o turismo local, o turismo interno. Nesse ponto, o Guarujá poderia ter um fator de vantagem aí, né, Heitor? Por sua natureza, já, de certa forma, já está acontecendo um pouco isso, porque hoje ainda as pessoas... você vai mudar várias estruturas, né? Aquele cara que tinha um escritório com 400 pessoas, ele vai montar um escritório com 50 e 350 vão ficar em casa. Né? Muitas coisas que eram feitas antes não vão ser mais feitas. Né? Muitas pessoas, inclusive, podem já ouvir casos, 2, 3, 4, 5 famílias dizendo, nós vamos morar na nossa casa no Guarujá e vamos nos desfazer do nosso imóvel em São Paulo, que entendemos que dá para a gente viver aqui e não precisamos viver em São Paulo. Então, muitas pessoas vão mudar o seu estilo de vida. Isso pode ser muito bom para o Guarujá. E, óbvio, não vai chegar um final do ano que ninguém vai viajar para fora. Por mais que a Europa possa reabrir aí em setembro, outubro, novembro, por mais que os Estados Unidos, até porque é inverno. Então, mais do que nunca, essas pessoas, nós não vamos fazer uma viagem de avião, é muito complicado dentro do avião, vamos usar a nossa casa, né? Então, inclusive, quem virá? O proprietário. O que a gente já discutiu muitos anos atrás, o quanto é bom você ter o proprietário. O sonho das autoridades. Exatamente. O sonho é você ter o proprietário aqui, né? De alto poder aquisitivo. Então, eu acredito numa surpresa de final de ano. De tudo isso, né, ruim que nós falamos até agora, por incrível que pareça, eu acredito numa boa temporada 19 e 20, numa boa recuperação aí dos que ficarem vivos, né? Eu torço para que o máximo possível fique vivo. Heitor, rapidinho, só para a gente, estamos estourando o tempo. Como é que o sindicato convive numa região que está quase verde, como a Baixada Santista, e uma região que está no vermelho, como o Vale do Ribeira? Então, é complicado. Isso é outra. E você vê, Vale do Ribeira já subiu e desceu 2 vezes, né? Eles não têm muitos recursos, extremamente. A gente tenta fazer uma política só. O sindicato sente-se desdobrado aí com assessoria jurídica, contábil e até psicológica para eles aguentarem esse tipo de sobe e desce, que é o grande medo, né? Ali ainda é uma economia um pouco mais fraca nesse sentido. Se acontece na Baixada, 2 vezes subir e descer, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. É o cúmulo do pessimismo. Eu até aproveito aqui e faço esse apelo, sabe? Todo mundo quer botar música. Espera um pouquinho. Todo mundo quer levar as casas até 2 da manhã. Espera um pouquinho. Porque se voltar para trás, tudo isso que vocês ganharam, essas 2 horas a mais agora, vai custar caro. Tá certo. Quero te agradecer muitíssimo. Deixa um espaço para você dar uma última mensagem. Não, eu estou super satisfatório, né? Bater esses papos, até porque você acaba elucidando muita coisa para muita gente, deixando
as pessoas cientes do que realmente está ocorrendo e vai ocorrer. Legal, boa sorte. Eu agradeço. Vamos nos ver aí com um clima muito mais otimista aí até o final do ano. Com certeza. Espero voltar aqui no final do ano com excelentes notícias, depois do fim do ano, né? Em fevereiro. Falar, Valdir, deu tudo certo. Obrigado, Heitor. Obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com um novo Assunto Cidade. Até logo a todos.